nessa atividade aqui, tá? Uma raiz eu já achei, que é o tipo de papel. Mudança em que sentido, Diógenes? Veja, Da a minha figura? raiz aí, dentro da, eu quero uma característica que ela é raiz. Qual foi a característica raiz que eu disse na outra vez? O tipo de papel. Aí, nessa atividade, eu estou com um tipo de papel quadriculado, mas eu poderia pegar a mesma atividade e colocar o quê? Um papel pontilhado, Seria, um seria papel branco, né? Agora, eu quero qual seria outra característica raiz? a posição da figura Também a posição de figura em relação a quê? ao eixo de simetria. Pronto. Aí eu vou ajustar um pouquinho, tá? Pode ser a figura, eu vou colocar assim, a posição do eixo em relação à folha de papel. Ah, tá. Então, o que Tá? mudaria era a posição do eixo. Isso, é só inverter a sua língua que dá certinho. Uhum. Então, olha só. Se eu pegar agora a posição do eixo em relação à folha de papel, quais são as posições que o eixo pode estar? Ele está como aqui? Qual é a posição do eixo aí? Ele está na horizontal, Muito pode bem. ficar na vertical e na diagonal. Muito bem, professor. Está tão inspirada. Menino. Então, aí, ó, posição do eixo em relação à folha Você de está muito papel. animado hoje, viu? Claro, desde manhã que eu trabalho. Então, então, olha só. Posição do eixo em relação à folha de papel. Eu tenho três tipos de possibilidade. Eu posso trabalhar a simetria com o meu aluno com eixo horizontal, posso trabalhar com eixo vertical ou com eixo oblíquo. E aí eu fiz uma pesquisa, aí a professora Iranete, e aí fiz um levantamento dos livros didáticos do primeiro ano até o nono ano em simetria. 85% dos livros aparecem só horizontal ou vertical. Só 15% aparece o que, pessoal? Oblíquo. E a gente vai ver o que é que pode acarretar nisso depois. Então, quando a gente, tanto o autor, quando ele constrói o material didático dele, ele tem que ter muito cuidado nessas características das questões. E aí até Robson falou numa palestra dele, um tempo desse, na minha aula, sobre significados. Tanto as variáveis didáticas como os significados são extremamente importantes o professor ter compreensão para poder ensinar os conteúdos. Quando ele vai trabalhar estatística, quando ele vai trabalhar números, trabalhar as estruturas aditivas, trabalhar fração, né? Quais são os significados, né? Quais são as variáveis didáticas? Então, a gente precisa entender um pouco sobre isso. Então, a gente já tem duas raízes aí. A gente tem o quê? O tipo de papel e a gente tem o quê? O posição, né? Posição do eixo em relação ao papel, né? A gente pode ter o quê? Quais são as possibilidades? Pode falar. Professor, o senhor está escrevendo em alguma coisa para aparecer na tela ou está escrevendo em um papel? Não, eu estou escrevendo aqui no papel. Ah, sim. Eu pensava que o senhor estava escrevendo em alguma lousa digital para aparecer na tela. Não. Eu estou escrevendo aqui só para não esquecer. Ah, Entendeu? tá certo. O que tá uma poesia que eu sempre uso na palestra. Aí eu pergunto, pessoal, existe uma outra característica que a gente possa explorar aí nessa questão? Alguém mais? E aí, pessoal? Diógenes, o preenchimento da figura, se ela é rachurada ou ela é uma figura Muito bem, transparente. muito bem. Kesseloy, eu, Diógenes, não coloquei isso na minha dissertação, mas você colocou algo que não tem na minha dissertação, era para ter. Olha só, essa questão, ela, se for toda achurada, o aluno vai ter um pensamento para poder achar o simétrico. E se ela não for achurada, o aluno vai ter outro pensamento. Então, se ela é achurada, sim ou não? Vocês sabem que isso vai influenciar na hora de ele responder a questão. O que é melhor para ser, o que é mais fácil? Ser achurada ou não achurada? Mais fácil.
Não, né? Na Não lepida achurada, transparência. muito bem. Se for não achurada, é mais fácil o aluno fazer o simétrico, né? Se for achurada, já dificulta mais, porque ele vai ter que se basear nas extremidades apenas. Se ele não for achurado, ele pode se basear até na parte interna da figura. Diga, Robson. Tu trabalhou com alguma grandeza, Diógenes? Tipo área, perímetro ou não? Não, meu foi só sobre simetria, mas essa questão de Cassie eu não analisei nesse ponto de vista não, mas ela colocou um negócio muito bom. Estou achando que eu tenho que fazer dissertação de novo. Figura, não é? Muito bem isso aí. Se a figura é achurada ou não. Como seria a raiz aí, Cassia? Qual seria o nome que a gente botava para raiz? Tipo de figura? Eu não sei, preenchimento da figura, Diógenes. É, muito bom. Vamos botar Tem um preenchimento da nomezinho. figura. Muito bom. Depois a gente muda. Preenchimento da figura, né? Se é achurada ou não achurada, né? Pronto, ela achou outra característica, ok? Outra característica que a gente poderia colocar. Quem acertar vai ganhar um ingresso pro GPEM na quarta-feira, viu? É nada, é melhor aquele passeio no iate. Robson estava lá comigo. Vocês não sabem, a gente tem uns vídeos aí que a gente nem publicou. Mas a gente nem vai publicar, né, Robson? Mas foi. Não. E aí, pessoal? Eu vou para a gente não se estender muito, já que eu já estudei muito isso, eu sei que tem que pensar bastante, mas a gente tem aqui, eu vou colocar alguns tipos de problema. Esse tipo de problema aí que é um problema de quê? De construir. Mas a gente pode ter um tipo de problema de construção, a gente pode ter um problema de identificação, que muitas vezes a gente chama de reconhecimento, né? A gente pode ter um problema de associação. Esse tipo, em simetria, a gente pode trabalhar com associar, reconhecer, construir, mas tem outros tipos de conteúdo onde a gente pode trabalhar com representar, com analisar, com elaborar. Então, o tipo de problema, no caso aí, é um problema de quê? De construção. Mas eu poderia colocar em simetria outro tipo de problema. Qual seria o tipo de problema? De reconhecer uma figura, se ela é simétrica ou não é simétrica. Eu poderia pegar dois pedaços e pedir para associar. Associa as figuras simétricas. Eu boto 4 figuras aqui, parte dela para poder o aluno associar qual é, completar, né, parte com parte, para dizer qual é a simétrica. Então, assim, o tipo de figura também é uma característica. Outra coisa, a natureza da figura. Se é uma figura simples, se é uma figura complexa. O que é uma figura simples? Só formada por polígonos. O que é uma figura complexa? Formada por polígonos e também por algumas curvas, ok? Se a figura tá demarcada ou não, por exemplo, ela tá A, B, C, D, E. E quando a gente for fazer o simétrico do outro lado, fica A', B', C', D'. Então, diga. Tu trabalhasse com assimetria de reflexão, então. Isso, com a reflexão. Mas eu fiz um levantamento, fiz só o levantamento da reflexão, translação, né? Uhum. Eu fiz o levantamento de tudo. Agora, minha pesquisa foi só sobre a reflexão, senão não dá tempo. Agora, do livro didático, eu fiz o levantamento de todas. Ok? Aí, pessoal, então a gente tem aí, ó, a natureza da figura, se ela é simples, se ela é complexa. Então, o tipo de figura, aí você vai ver pela habilidade cognitiva, que é esse nomezinho aqui, ó, construa, você sabe o tipo de figura, reconheça, associe, represente, analise. Então, tem muitas habilidades cognitivas que, para a NATAD, a gente chama isso de gênero de tarefa, ok? E na psicologia cognitiva, a gente chama isso de habilidade cognitiva, que é uma operação mental. Então, a gente tem que estar variando o tempo todo, pessoal. Pegar a raiz e fica variando esses elementos da raiz para que o aluno vá pensando diferente, para que ele construa, de fato, o conceito sobre aquilo que a gente está trabalhando. Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, que a gente está trabalhando aqui é sobre variável didática e valores. Vou mostrando aqui para vocês essa raiz, né, é o tipo do problema. Então, qual o tipo do problema que a gente tem aí? Um problema de quê? De construção de figura simétrica. A especificidade de figura, a figura que ela é o quê? Ela não possui eixo de simetria, ou seja, é uma figura assimétrica. A figura que a gente está trabalhando, ela pode ser uma figura simétrica
ou uma figura o quê? Assimétrica. Isso dificulta ou ajuda demais. Se ela for uma figura simétrica, pode ajudar na construção, que na próxima atividade eu mostro para vocês. Aqui, orientação do eixo do problema na folha de papel, que a professora Kátia colocou. Esse aí está na horizontal, mas pode ser, como ela colocou, o quê? Na vertical ou o quê? Oblíquo. Eu tenho também o tipo de papel, né, que foi colocado por vocês. Nesse caso é o quadriculado, mas eu tenho o que Robson disse, o triangular, o pontilhado, o liso, que o locutor colocou. E aí eu tenho aqui intersecção da figura com eixo de simetria. Ó, essa intersecção aqui, ela é vazia, mas tem figura que ela pega uma parte aqui, né, passando pela figura, e aí o simétrico dela também vai pegar cruzando, tá, dos dois lados. Então fica até mais difícil para o aluno construir. Então, assim, a gente tem isso aqui em negrito, que a gente tem colocado, são as variáveis didáticas. E essas possibilidades aqui de mudança são os valores de variável. Eu ainda não disse o que é variável e eu não disse o que são valores. A gente ainda vai definir, tá? Porém, você já sabe identificar o que são variáveis e o que são valores, tá? Então, quando eu for perguntar a vocês agora, eu não vou perguntar mais raiz, eu vou perguntar o quê? Quais são as variáveis didáticas que vocês encontraram? Aí vocês vão dizer tipo de problema. Aí eu vou dizer quais são os valores. Aí vocês vão dizer, são essas possibilidades. Essa questão é de construir, mas a gente pode ter de outros aqui, ok? Então, vocês vão dizer qual é a variável, vocês vão dizer tipo de papel. E quais são os valores? Vocês vão dizer quadriculado, liso, triangular, tal, beleza? Vamos lá. Então, a natureza da figura aqui, ó, representa um objeto real, que é um barquinho, né? E isso também leva o aluno a errar bastante, porque eu já vi o aluno, ao invés de colocar simétrico, ele colocar o quê? Ele faz uma simetria de translação, porque ele não entende, não consegue enxergar o barco que é de cabeça para baixo. E aí eu vi isso na explicação dele. E uma figura complexa porque ela é formada de vários segmentos, mas também ela pode ser complexa porque é uma figura que pode ser formada por curvas e linhas poligonais. Então, essa figura aí agora, pessoal, quais são as variáveis didáticas que eu tenho aí? Me digam aí. E aí, pessoal? Divergência poderia ser o tipo de simetria, uma das variáveis, se de reflexão, translação. É porque nessa questão aqui, eu tenho que fazer a variável dentro da característica da questão, entendeu? Ah, entendi. Ah, eu vi agora o comando. Dentro da questão. São as características da questão, que são as variáveis, ok? Aí eu posso mudar as variáveis. Então, no caso aqui, eu posso pegar dentro de translação, eu fazer as variáveis, entendeu? Dentro de rotação, que é o tipo de simetria, eu fazer as variáveis e os valores de variáveis, entendeu? E aí, pessoal? Quais são as minhas variáveis didáticas que eu tenho? Tu tens o tipo de papel, que é liso, branco. Muito bem. Tipo de papel, né? O eixo de simetria ele não está variando. O eixo de simetria. Qual o eixo de simetria? A posição do eixo de simetria em relação à folha de papel. Não é isso? Isso. Está na vertical, mas poderia ser o quê? Horizontal ou inclinado, oblíquo, né? Diagonal. Isso. Então, tipo de papel, posição do eixo de simetria em relação à folha de papel. Qual mais? O tipo de figura também, né? Um polido. Tipo de figura. O tipo da figura. O preenchimento da figura, né? A natureza da figura é uma figura que ela é simétrica. Observa aqui que ela tem um eixo de simetria aqui, ó. E o aluno muitas vezes pega esse eixo de simetria e faz outra figura aqui, ó. A gente viu na pesquisa. A natureza aqui é uma figura simétrica, né? Isso, ela é simétrica, tá vendo? Ela tem um eixo de simetria aqui passando aqui, é um triângulo isósceles. O barquinho já não é assimétrico. Então, vocês estão férias já. E o tipo de questão, a questão o que aí? É uma questão de construir? Não. É uma questão de quê? De análise, né? É de quê? De análise. Lê o comando. Na situação... Deixa eu fechar aqui.
É uma questão de quê? De identificação de qual Muito bem, figura é essa identificar. mais comum. É uma questão de identificar, que é uma questão de reconhecer. Você vai reconhecer aí, pessoal, a figura o quê? Simétrica. A primeira questão, o tipo de questão era o quê? De construir. Essa aqui é uma questão de quê? Identificar. O que é que ele pede aí, ó? Na situação abaixo, construir o simétrico do triângulo azul em relação ao eixo T. Assinale dentre as alternativas, tudo que tem possibilidade para poder eu escolher é uma atividade de identificação, tá? Qual corresponde à construção correta? Qual delas? Vou ter que marcar um X para dizer qual corresponde à construção correta do simétrico da figura azul em relação à letra T, né? Ao eixo T. E justifique sua escolha. Eu peço para justificar, porque na hora de analisar, quando a gente está fazendo pesquisa, às vezes a gente não tem espaço para conversar com o aluno, então a justificativa dele mostra que concepção ele tem sobre simetria, tá? Porque às vezes a questão não dá conta disso, então a explicação dele ajuda, apoia no mapeamento da concepção. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, tipo de problema, reconhecimento de figura simétrica, especificidade da figura. A figura possui eixo de simetria, ou seja, uma figura simétrica, né? E aqui, a orientação do eixo do problema na folha de papel, eixo o quê? Vertical. Tipo de papel, liso. Intersecção da figura com eixo de simetria, vazio, né? E aqui, ó, natureza da figura, ela é uma figura geométrica usual, que no caso pode ser um triângulo, um quadrado, uma figura que todo mundo conhece, e também uma figura o quê? Simples. Então, tudo que está em negrito aí são as variáveis didáticas, e o que está ali em preto mais clarinho são os valores, um dos valores de variáveis, que podem ser outros, tá? É o que está variando. A variável didática não vai variar. O que vai variar dentro da variável são o quê? Os valores, ok? Aí agora, a partir dessa atividade aqui, eu quero perguntar para vocês, pelo menos eu quero 5 falando. O que é que como é que vocês definiriam agora o que seria uma variável didática e o valor de variável?